para divulgarmos aqui as atividades da casa, a nossa programação, e fazermos sempre alguns convites aqui importantes para todos. O primeiro é a lembrança contínua da necessidade de estudarmos e o benefício de estudarmos em conjunto. A casa oferece 4 dias aí de estudos abertos ao público, que são esses. Na quinta-feira, das 8 às 9 da noite, o estudo continuado de O Livro dos Espíritos, que é uma obra inicial aí da codificação de Kardec, da sua organização, onde são realizadas perguntas e respostas pelos espíritos, numa sequência bastante lógica e dividida de maneira bastante didática por Kardec. Então, sempre das 8 às 9 da noite, nas quintas-feiras. Na sexta, estudo das obras de Emmanuel, onde se está utilizando atualmente o livro Há 2000 anos. No sábado pela manhã, um estudo de cunho psicológico, usando as obras de Joana de Ângeles, chamado O Espírito em Foco. Sempre aos sábados, então, pela manhã. E no domingo pela manhã, aqui na casa também, o estudo continuado da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra espírita que nos traduz ou nos auxilia a compreender, então, a mensagem de Jesus aí da parte moral, que é a parte realmente que mais interessa da vida do Cristo. Esses são os dias aí abertos ao público, nós mantemos o convite para que todos possam estar conosco, estudando junto aí das pessoas que têm vindo a esses cursos. No próximo sábado nós teremos a nossa última programação de jantar aqui da nossa casa, que vai ser um jantar temático com culinária japonesa. Aqueles que estiverem interessados a jantar conosco, é só procurar os trabalhadores da casa. O jantar será realizado das 8h30 às 10h30, então, do próximo sábado. Lembramos também que no próximo dia 27 deste mês, nós teremos mais uma vez a presença do médium Alaor Borges, Alaor da cidade de Uberaba, e ele estará mais uma vez fazendo atividade de psicografia. E o acolhimento é a partir das 4 horas da tarde, e o início da psicografia está previsto para as 19 horas. É uma segunda-feira, é um dia que nós normalmente só temos atividade restrita aqui, uma das atividades mediúnicas da casa, mas nesse dia nós não teremos a atividade, e nós contaremos então com essa atividade de psicografia. E o último recado, a lembrança da necessidade de mantermos os nossos celulares desligados. Nós pedimos para que as pessoas não utilizem o celular para mandar mensagens, deixem o celular desligado ou no modo de vibração, para que isso não atrapalhe as atividades da casa. Esses eram os recados. Nós vamos então dar início às atividades desta noite, com a leitura da mensagem pela Patrícia. Depois a Sônia fará para nós a prece inicial, e em seguida nós temos o prazer de receber e contar mais uma vez com a nossa amiga, companheira Fernanda Fuga. Fernanda é trabalhadora da Casa Espírita Benedita Fernandes, ali próximo ao Jardim Municipal. Que ela mais uma vez seja envolvida pelos nossos corações, pelos espíritos amigos, e que nos traga então boas reflexões para a mensagem desta noite. Boa noite. Agasalho. O aprendiz buscou o orientador e clamou agoniado: amigo querido, por que a contradição em que me vejo? Vivia tranquilo quando adquiri a fé. Depois de instalar a fé no coração, o sofrimento apareceu em minha vida. Se acumulei tanta confiança na divina providência, qual a razão pela qual tantas tribulações me acompanham? Momentos surgem nos quais me sinto em doloroso desespero. Por que tamanho contrassenso? O interpelado, entretanto, respondeu sem hesitar: filho, não te revoltes. A lei do Senhor é justiça e misericórdia. O Pai, todo sábio, não podia livrar-te da provação, mas não podes negar que a infinita bondade te amparou com o apoio oportuno, a fim de que atravesses as tempestades de hoje com o agasalho preciso. Emmanuel. Boa noite a todos. Vamos então nos preparando para esta noite maravilhosa. Vamos deixar os nossos problemas lá fora. Vamos nos ligar aos nossos benfeitores, nossos anjos da guarda, para que a mensagem da noite possa penetrar no nosso coração e na nossa mente. Senhor Jesus, Mestre de infinita bondade,
nos acolha nesta noite, em nossas aflições, em nossas angústias. Ajuda-nos, Senhor, com a palestrante, a palavra, que nós possamos, assim, também resolver tudo aquilo que nos aflige, dando um direcionamento melhor em nossas vidas. Abençoa, Senhor, a todos que aqui estão, a todos que não puderam vir hoje, e que envolva a nossa palestrante com muito amor, com muito carinho, para que suas palavras possam alcançar o objetivo. Fique conosco, nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça, hoje e por todo sempre. Boa noite a todos. Bastante alegria de voltar a esta casa, a fim de que nós todos possamos juntos estudar essa doutrina que tanto nos consola, nos traz conforto, nos acalenta a alma e nos convida a cada dia a sermos um pouquinho melhores. Então, que nesta empreitada da noite, nosso Mestre Jesus possa colocar a sua paz em todos os corações. Certo dia eu cheguei a uma casa espírita para, como hoje, falar um pouquinho, e à porta eu recebi uma mensagem. E essa mensagem me chamou bastante atenção. Era uma mensagem curtinha, mas ela dizia assim: a metade das nossas dúvidas sobre os enigmas da vida são respondidas pelo trabalho. A outra metade será respondida quando nós simplesmente deixarmos de cumprir o dever do dia a dia, mas passarmos a amar aquilo que fazemos. Então, aquelas nossas principais questões sobre a vida, quem eu sou, de onde eu vim, por que eu nasci, qual a minha missão nessa vida, para onde eu irei depois dela, esses enigmas concernentes à nossa vida, nós temos a metade deles respondidas quando trabalhamos. E a outra metade quando nós passamos a amar aquilo que nós fazemos. Então, quando nós fizermos com amor, nós já teremos as nossas dúvidas sobre a vida todas respondidas. E aí, pensando sobre essa mensagem, há uma história que pode nos ajudar a compreender essa questão do amor. A história é sobre uma senhora chamada Laurinda. Laurinda era uma trabalhadora espírita, assídua, dedicada, se esforçava muito, participava dos estudos, trabalhava, sempre presente na casa. E dia a dia ia tentando fazer a sua reforma íntima, a fim de modificar os seus pensamentos, as suas palavras, as suas ações, as suas atitudes, o seu comportamento na vida, tentando colocá-los mais de acordo com aquilo que ela vinha aprendendo no Evangelho e dentro da doutrina. E então, dentro desses seus estudos, ela aprendeu, mais especificamente na questão 402 do Livro dos Espíritos, que quando nós dormimos, nós morremos um pouquinho todos os dias. Então, quando o nosso corpo físico se deita e dorme, a nossa alma fica parcialmente desprendida do nosso corpo e pode desfrutar da liberdade de estar no plano espiritual. E aí, então, de posse dessa verdade, sabendo disso a partir dos estudos que ela participava, ela começou a se empenhar um pouco mais nas preces antes de adormecer todas as noites. E então, certa noite, ela fez uma prece profunda, verdadeira, e adormeceu. E aí, então, Laurinda teve um sonho maravilhoso. Ela sonhou que um rapaz de um semblante tão cheio de paz vinha ao seu encontro. E é interessante que no sonho, Laurinda sabia que ele era extremamente conhecido. Um amigo muito íntimo, mas em vida ela nunca o tinha visto nessa encarnação. E então esse amigo a convidou para um passeio, e ela aceitou. E ele levou Laurinda até um jardim. Quando chegaram, ela ficou encantada com aquilo que os seus olhos conseguiam ver. Era um jardim imenso, repleto de canteiros de rosas. Rosas de todos os tamanhos,
dos mais variados tons, cheias de perfume, encantadoras. E ela então, diante daquele quadro magnífico, respirava fundo para sentir aquele perfume inebriante que lhe enchia a alma. E como se a gente tivesse, que às vezes a gente tem aqueles sonhos que a gente não quer acordar e está achando que é tão real, ela dizia para si mesma, eu tenho que me lembrar de tudo isso. E ela falava para si mesma, eu tenho que memorizar isso que eu estou vivendo aqui. E aí, enquanto caminhavam por entre aqueles canteiros, o amigo ia lhe dizendo, Laurinda, cada um de nós, encarnado, está a plantar um canteiro de rosas. Cada vez que um ser humano pratica uma boa ação, ele está depositando na terra fofa da sua própria consciência uma semente, que com certeza irá florescer. Cabe a cada um, a cada dia, trabalhar mais e mais no bem, para fazer com que, ao final da sua vida, o seu caminho esteja repleto de rosas. Mas, sabe, é estendendo os braços ao trabalho que cada um consegue plantar mais e mais. Só que preste bem atenção. A beleza das rosas é determinada pelo tanto de amor que cada um consegue colocar em cada serviço que ele faz no bem. Então, quanto mais o coração despejar amor, mais belas serão as rosas. E aí, então, ela fazia aquele esforço de eu tenho que me lembrar disso tudo. E foi caminhando com aquele amigo, por aqueles canteiros, por aquele jardim, até que chegaram perto de um canteiro que destoava de todo o restante. Naquele canteiro, as rosas não tinham viço. Estavam murchas, pequenas. Os caules eram mais grossos do que o normal, com espinhos gigantescos. E, além disso, o canteiro estava repleto de ervas daninhas. E então, olhando aquele canteiro tão diferente dos outros, ela perguntou ao amigo, o que é isso? Por que esse canteiro tem esse aspecto tão ruim, enquanto os outros estão tão bonitos? E aí ele respondeu, sabe, Laurinda, quando as pessoas lamentam, quando elas se queixam, quando elas reclamam, e principalmente quando elas apontam o erro dos seus irmãos, o canteiro fica assim, porque falta o adubo do amor, da tolerância, do perdão, da misericórdia, da compreensão, da compaixão, de todos os sentimentos de amor ao próximo. Então ela despertou, acordou e ficou com vontade de acender a luz e buscar um papel e uma caneta para anotar o sonho que ela teve e não se esquecer de nenhuma frase. E aí olhou para o marido dormindo, aquele sono profundo, ela pensou, vou acordá-lo. Mas eu vou deitar novamente para adormecer e vou ficar me lembrando disso. E assim fez. Quando despertou pela manhã, lembrou-se do sonho e começou a se questionar. Eu tenho que trabalhar com amor. Mas como eu vou fazer isso de uma hora para outra? Eu não tenho em mim uma chave de liga, amor, e agora eu vou passar a desenvolver o trabalho com imenso amor. Mas eu quero, ao final da dessa minha reencarnação, dessa minha vida, ter um canteiro repleto de rosas. Como eu faço? E então ela lembrou-se que todas as vezes em que precisava de um conselho, o Evangelho lhe trazia as palavras corretas. Fez a sua prece matinal e abriu o Evangelho ao acaso e caiu exatamente no capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Então, Laurinda leu aquele capítulo com extrema atenção, refletindo sobre todas as frases. E aí ela entendeu que a chave do liga e desliga o amor é a misericórdia e todas as palavras ou sentimentos que nós podemos usar como sinônimos. A piedade, a compaixão, o dó, a compreensão, a indulgência, a tolerância, enfim, tudo aquilo de melhor que a bondade do nosso coração pode ter para com o outro. E aí então ela começou a entender que quando a gente tem misericórdia,
nós compreendemos o outro e vamos aceitá-lo no grau evolutivo em que ele está. Aceitando-o com as suas dúvidas, com as suas fragilidades, com as suas limitações, com as suas fraquezas, sem julgá-lo. E também amando-o sem aquele amor orgulhoso que quer, na verdade, escolher a quem amar. Aí nós pensamos assim, mas será que nós queremos escolher a quem amar? Aí nós fizemos um parênteses aqui e basta que nos lembremos das festas natalinas. Aquelas festas de final do ano, Natal, e em seguida o Ano Novo, quando nós temos que nos reunir com toda a família. E aí nós estamos tranquilos nessa época de novembro e um familiar nos telefona e diz assim, olha, esse ano a festa de Natal vai ser na minha casa e vão estar todos os parentes. Aí você pergunta, até aquele cunhado? Né? Até aquela concunhada? Né? Até aquele sobrinho emprestado, namorado da minha sobrinha? E aí nós começamos a perceber que nós somos sim orgulhosos a ponto de querer escolher a quem amar. É mais fácil amar aqueles com quem nós já temos amores construídos em outras existências, ou mesmo nessa. É mais fácil amar aqueles com quem nós temos afinidade. É mais difícil deixarmos de lado o orgulho e pensarmos que amar é um ato que exige de nós essa rendição. Eu me rendo ao ato de amar, não importando o que vem de você. É de mim para comigo. Eu despejo amor, o que você fizer com ele já não é problema meu. Então, muitas vezes, nós queremos escolher a quem amar. E é mais fácil amar aqueles com quem somos afins. Então, ela começou, de posse dessas verdades, a trabalhar em si essa misericórdia. E aí, todas as vezes em que o trabalho na casa espírita fazia com que ela começasse a questionar, a julgar, a criticar, ela começava a fazer igual o mineirinho, né? Começava a comer a mente pelas beiradinhas. Porque a nossa mente não aceita que a gente imponha nada. A gente tem que ir convidando ela de maneira suave. E aí, quando ela via na fila dos atendidos, dos assistidos da casa espírita, um rapaz forte, jovem, à flor da idade, cheio de músculos, e a sua mente começava a questionar: o que esse rapagão está fazendo na fila? Por que ele não está cuidando de uma roça? Por que ele não está trabalhando como servente de pedreiro? Ela começava a questionar e ela mesma começava a convidar a sua mente a mudar os pensamentos e dizia para si mesma: ele é meu irmão, ele é um filho do pai como eu. E aí, quando a sua mente continuava insistindo naquelas críticas, naqueles julgamentos do outro, ela então começou a se lembrar de algo que ela aprendeu também no estudo do Livro dos Espíritos, que falava sobre o amor maternal, o amor de mãe. Então, ela tentava se colocar no lugar da mãe daquela criatura. Porque na questão 385 do Livro dos Espíritos, lá na resposta, nós temos que o amor de uma mãe é reputado como o maior amor que um ser possa ter por outros seres. E é claro que também o amor de alguns pais é dessa forma, e o amor de algumas mães não é dessa forma. Nós estamos falando de uma mãe saudável, de uma mãe normal que tem aquele imenso amor para os seus filhos. E então ela começava a pensar na mãe daquele rapagão que estava ali na fila. E aí ela começava a pensar na fase da gestação. 9 meses esperando ansiosamente para ver o rostinho daquela criatura. 9 meses onde os sacrifícios já se iniciam ali para nos treinar como mães na renúncia de se doar ao outro inteiramente. Quando você tem um resfriado muito forte, você é uma gestante, o médico diz que você pode apenas tomar paracetamol. Então você se contenta com dores fortíssimas, tomando um Tilenolzinho, para não causar problemas à formação do bebê. No final da gravidez, você já não consegue dormir uma noite inteira, e isso é uma sabedoria divina,
porque está nos preparando para aquele sono cheio de interrupções, porque a nossa bexiga fica extremamente cheia com aquele bebê apertando, nós temos que levantar várias vezes para ir ao banheiro. E aí depois o bebê nasce, e ele nasce exigindo da mãe a dor do parto natural ou a dor da cesárea. Quem faz a cesárea não tem a dor na hora, mas tem a dor depois, até aquelas peles todas cicatrizarem. Não existe passar por um parto sem dor. Depois a amamentação. Você não pode comer de tudo, porque certas coisas dão mais cólica no bebê. As noites em claro, as noites de doença, os sacrifícios que a gente faz para alimentá-lo, para educá-lo. E então, quando Laurinda se põe no lugar da mãe daquela criatura, e se imaginava a mãe daquele jovem rapaz, e o quanto ele teve que humildar-se para se colocar ali naquela fila, com aquela força física, no auge da sua juventude, pedir um prato de sopa. Aí a misericórdia tomava conta do coração de Laurinda. E ela conseguia trabalhar doando amor, extraindo de si a nobreza dos seus sentimentos. E então essa força do amor é tão poderosa que no livro No Mundo Maior, André Luiz intitula o capítulo 5º dessa maneira, o poder do amor. E no capítulo anterior, no 4º, ele nos conta uma história que tem o seu desfecho nesse capítulo 5, o poder do amor. E o poder do amor vem de alguém chamado Cipriana. Então, a história desses dois assistidos por essa irmã Cipriana, cheia de amor fraternal, de amor de mãe, começa quando, há uns 20 anos atrás, Pedro, que está em um hospital, discute com Camilo. E então Pedro está nesse hospital e o espírito de André Luiz e de Calderaro, seu instrutor, chegam nesse hospital para auxiliar Pedro. E então André Luiz, que tem a intenção de nos informar, pergunta para Calderaro por que Pedro está naquelas condições, porque ele vê que entre o cérebro de Pedro há uma ligação bem profunda com o cérebro de um obsessor, que é Camilo, desencarnado, que está ali ao lado dele no leito do hospital. E então Calderaro explica o porquê daquela ligação entre os dois. Pedro era muito jovem, trabalhador no comércio de Camilo numa grande cidade. Então Pedro, desde a infância, trabalhava para Camilo. E chegou um certo dia, quando Pedro atingiu a maioridade, que no final do expediente ele cobrou de Camilo uma grande quantia em dinheiro por todos aqueles anos que ele havia trabalhado na loja. E Camilo negou, disse que não iria lhe dar quantia nenhuma em dinheiro, porque afinal ele, como seu tutor, tinha tido grandes fadigas durante toda a infância e a juventude de Pedro para bem educá-lo e, enfim, fazê-lo crescer. E os dois começaram a se agredir, palavras rudes foram sendo colocadas, ambos foram se enchendo de cólera, até que Pedro, tomado de raiva, assassinou Camilo. E depois que o assassinou, deixou o corpo ali estendido no chão da loja, foi até o cofre, abriu o cofre, tirou uma grande quantia em cédulas, deixando ainda uma grande quantidade lá para despistar a polícia, fechou o cofre, fechou a loja e foi-se embora. Como a família de Camilo estava passando férias no campo, ninguém percebeu a sua ausência em casa. No outro dia, pela manhã, chega Pedro diante da loja ao mesmo horário, fingindo surpresa. As portas da loja fechadas e ele busca a companhia de um guarda. Traz o policial para a frente da loja e diz: olha, algo deve ter acontecido, porque meu patrão sempre abre a loja no horário certo. E então, com a ajuda do policial, eles arrombam uma das fechaduras, entram na loja e logo vem o corpo estendido que havia pernoitado lá toda a noite. E então, logo a notícia se espalhou e Pedro, de maneira fingida, agiu como um verdadeiro advogado da família. Pediu que lacrassem tudo da loja para que ninguém mexesse, auxiliou a viúva e os filhos legítimos de Camilo. E
o processo foi correndo na justiça, e dentro dessa justiça humana ninguém foi considerado culpado. Então, depois que o processo se encerrou, Pedro mudou-se de cidade para um centro industrial, montou o seu negócio, casou-se, teve filhos, juntou fortuna, mas nunca teve a paz de consciência. Porque desde o momento em que ele assassinou Camilo, o espírito de Camilo tornou-se seu obsessor, exigindo-lhe a vingança. Então ele chegava naquele estado, sofrendo dos nervos a ponto de estar internado em um hospital, com o espírito de Camilo ligado profundamente ao seu cérebro, aos seus centros nervosos. E aí então André Luiz diz para Calderaro: o que nós podemos fazer para ajudá-los? E aí Calderaro começa a aplicar intensas vibrações magnéticas sobre a cabeça e sobre a espinha de Pedro, e esse relaxa e adormece. E aí, quando seu corpo físico dorme, ele, parcialmente liberto da matéria, se acorda no plano espiritual. E aí é tomado de intenso pavor, porque vê em um canto do seu leito a figura do seu algoz. Ali está o obsessor, Camilo, querendo cobrar-lhe. E então começam ambos a discutir. Então Pedro não dormia bem há anos. E aí então André Luiz diz: vamos doutriná-los, vamos conversar com eles, a fim de que se perdoem mutuamente e essa situação se acabe. E aí então Calderaro diz: nós não podemos fazer isso, porque nós só temos o conhecimento, nós não conseguimos amá-los como se fossem nossos filhos muito queridos. Para nós são só dois infortunados. Nós não temos a grandeza de amor capaz de socorrê-los. E aí Calderaro diz: porque se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. E aí ele fala: com a nossa cultura nós retificamos os efeitos tanto quanto possível, mas só aqueles que amam conseguem atingir as causas profundas. Para isso nós precisamos do concurso da nossa irmã Cipriana. E dali a alguns instantes entra naquele quarto de hospital a figura maravilhosa dessa irmã Cipriana, cheia de humildade, uma mulher madura, mas com uma doçura. Então Cipriana faz uma prece. E quando ela está em oração, André Luiz narra que raios de luz como pétalas vão descendo do alto das esferas mais elevadas, e ela vai concentrando tudo aquilo em sua fronte, na sua testa. E dali a alguns momentos ela começa a irradiar uma luz frouxa, suave, que sai especialmente dos seus olhos, do seu tórax e das suas mãos. E aí André Luiz diz que a figura é tão formosa que lembra aqueles quadros das Madonas da Idade Média. E aí, diante dessa irradiação magnética de amor, ela consegue fazer com que os dois que estão ali digladiando-se, lutando, brigando, discutindo, mudem as suas vibrações. E eles então se aquietam. E aí Cipriana passa as mãos sobre os olhos de ambos, e eles conseguem então vê-la, porque a sua elevação espiritual era tamanha que ambos naquela sintonia tão inferior só sentiam o seu amor, mas não conseguiam vê-la. E aí, ao vê-la, Pedro cai genuflexo, se joga de joelhos ao chão, gritando, emocionadíssimo, porque em função do que eles tinham como cultura religiosa, eles acreditam que estão diante da Nossa Senhora, da Mãe de Jesus. E então Camilo, que se julga a vítima, continua ali em pé, ereto, não querendo dobrar-se àquele momento tão maravilhoso. E aí então Cipriana conversa, começa a doutrinar Pedro, pedindo que ele continue nesse arrependimento, que o fez ter esse auxílio divino. E depois, em função da dureza, da falta de flexibilidade de Camilo de conceder o perdão a Pedro,
ela pede que Calderário e André Luiz a ajudem a levá-la até a casa de Pedro, para ver a sua esposa, seus filhos pequeninos e quanto mal ele está fazendo àquela família. E lá na casa de Pedro, então, Cipriano consegue doutrinar o espírito de Camilo, que é assistido e depois levado para uma colônia espiritual. E Pedro recebe a visita da sua esposa e o filhinho mais novo no hospital e está adormecido, tendo esse sonho com a Nossa Senhora quando ela chega. E então ele se acorda e fica muito feliz e diz para a esposa: eu tenho certeza que agora eu vou melhorar, porque eu sonhei com a Nossa Senhora. A própria Virgem Maria veio me ajudar. E então, quando nós lemos histórias desse tipo, nós percebemos que o único fator de hierarquia que pode nos elevar no mundo espiritual se chama amor. Capacidade de amar, de nos colocarmos à disposição do outro, de servirmos, de acolhê-lo verdadeiramente como um irmão, como um filho. E é só isso que vai determinar o nosso endereço no mundo espiritual. Não será o nosso nome, a quantidade de diplomas que nós conseguimos acumular, quantos livros da doutrina nós lemos, quantas pessoas nós atendemos, não. É a quantidade de amor que nós conseguimos colocar verdadeiramente em cada ação nossa. E aí, então, seguia Laurinda a sua vida tentando trabalhar mais e mais com o amor. Mas ela tinha um problema sério consigo mesma, que se chamava entrega das cestas natalinas. Durante toda a sua vida dentro da casa espírita, Laurinda se acostumou a ver a casa espírita como um lugar de extrema paz, onde ela chegava e ficava tranquila. Mas no dia da entrega das cestas natalinas, para ela, havia na casa espírita um tumulto. Porque as pessoas muito carentes, acostumadas à falta, acostumadas às filas do serviço público, julgavam que também ali na casa espírita teria pouco. E que só seriam atendidas com as cestas natalinas aquelas pessoas que estivessem bem à frente. Então, no dia da entrega das cestas, começava um empurra-empurra. As pessoas se acotovelavam, gritavam e geravam tumulto dentro da casa, o que fazia com que os trabalhadores entregassem as cestas rapidamente para se livrar de qualquer possibilidade de um tumulto maior ali com aquela multidão. E aí ela teve esse sonho, foi trabalhando mais e mais, elaborando amor, e chegou o dia da entrega dessas cestas, e ela pensava consigo mesma: não é justo que no dia que a gente vai entregar uma cesta para comemorar o aniversário de Jesus, que é o que significa o Natal, eu vá para a casa espírita temerosa. Não é justo isso. Eu tenho que ir trabalhar com amor, entregar essas cestas com o melhor dos sentimentos que eu tenho em mim, ir com alegria e passar esta paz, esta alegria, essa esperança de um ano novo para as pessoas. E então, naquele dia, ela acordou e fez uma prece verdadeira, profunda, conversou com Jesus de coração. E disse: mestre querido, eu quero ir trabalhar em teu nome, ser um instrumento teu, te servir, mas livre dos meus temores, cheia de fé e cheia de amor. Me ajude, Senhor. Aí então ela, de olhos fechados, parece que uma vozinha falou lá dentro do seu ouvido e disse assim: leia o livro que está na sua mesa de cabeceira. E ela então pegou aquele livro com o nome comprido, Antologia Mediúnica do Natal, cheio de mensagens natalinas. Abriu o livro ao acaso e viu que falava sobre a história de um nobre francês chamado d'Arsonval. E aí ela olhou, folheou, viu que a história tinha umas 4, 5 páginas. E ela pensou: Jesus, era uma prece assim para dar uma resposta rapidinha. Eu estou meio atrasada. Vou ler essa história comprida. Mas aí ela resolveu se resignar, obedecer e começou a ler a história daquele cavaleiro francês muito nobre da Idade Média, chamado d'Arsonval.
D'Arsonval era um cavaleiro que tinha uma nobre propriedade, muitas terras na França, e era um excelente cristão. Ele queria muito bem servir a Jesus para mais cedo poder encontrá-lo. Um homem cheio de fé. E então D'Arsonval, certo dia, teve que viajar, teve que ir para a Itália, resolver questões políticas. E então organizou a sua viagem, escolheu a melhor montaria, colocou tudo o que precisava em seu belo cavalo, colocou a sua armadura de metal e saiu dos portões da sua propriedade com uma bolsa farta de alimentos para a viagem da França até a Itália. E no sol da tarde a sua armadura refletia o brilho solar, ele foi andando e a pouco, depois que saiu dos portões da sua propriedade, D'Arsonval encontra um mendigo, ulceroso, com as mãos descarnadas, estendendo as mãos a ele em súplica. Então D'Arsonval olha para aquele homem e se questiona: quem seria esse infeliz a vagar sem rumo aqui no meio do nada? Mas como ele tinha pressa para chegar à Itália, pega a sua bolsa de alimentos, joga para o homem sem diminuir o galope do cavalo e segue viagem. Retorna para a sua propriedade e dali a alguns meses, D'Arsonval foi convidado a ir à Espanha. Precisava viajar novamente para atender pedido de amigos eclesiásticos, companheiros da igreja. E ele então resolve viajar e sai mais uma vez. Organiza seu cavalo, sua bolsa de viagem, e quando ele está no mesmo local da vez anterior, eis que lhe aparece o mesmo infortunado pedinte. O mesmo homem, a lhe estender os braços em rogativa. D'Arsonval então estranha mais uma vez esse homem aqui no mesmo lugar, mas não olha muito, não dá atenção para aquele mendigo. Coloca a mão na sua bolsa de viagem, revira a bolsa e retira um pequeno brilhante. Atira aquela pedra preciosa para o homem e segue viagem estrada fora. Mais um tempo se passou e D'Arsonval agora precisou viajar para a Inglaterra, resolver questões sobre a sua propriedade. Sai em viagem, quando está no mesmo ponto do percurso, eis que lhe aparece o mesmo companheiro, agora com as mãos mais cheias de feridas, a lhe pedir alguma coisa. D'Arsonval ainda está um tanto apressado e aí retira aquele chapéu de nobre francês com aquelas plumas presas por um broche maravilhoso, arranca o broche, entrega ao mendigo e segue viagem. E aí então as coisas para ele não estavam indo muito bem financeiramente. Ele começa a ter perdas econômicas grandes em sua propriedade, começa a se preocupar e precisa então viajar até um porto distante para pedir empréstimo, porque já estava à beira da falência. Sai em viagem e D'Arsonval, naquela mesma curva do caminho, depara-se mais uma vez com aquele mesmo mendigo. O homem lhe implora alguma coisa agora com o olhar. Parece devorar D'Arsonval com os olhos. E ele então, vendo que o homem está cada vez mais tomado pela lepra, fica com medo do contágio e de longe, de cima do seu cavalo, só lhe joga seu manto finíssimo e segue a estrada fora. Retorna para o seu lar e, como precisava ainda resolver questões de interesse imediato, tem que viajar até Paris, porque precisa se encontrar com autoridades da sua capital. Sai em viagem. Mais uma vez naquele mesmo ponto da estrada, lá está o mesmo homem ali implorar auxílio. D'Arsonval então agora joga o seu gorro caríssimo e segue viagem. Retorna para casa, mas não pode ficar muito tempo em sua propriedade, porque atende ao pedido do líder das primeiras cruzadas para partir para a Palestina junto com Godofredo de Bouillon e lutar por Jesus. E então, no dia combinado, um séquito, um cortejo de cavaleiros chega à sua propriedade, empunhando aquelas bandeiras das cruzadas, e ele, cheio de orgulho por poder ser útil a Jesus,
sai com aquele grupo de cavaleiros para lutar. E então, chega lá na Palestina, luta bravamente, mas cai nas mãos dos adversários. E então, D'Arsonval é torturado, separado dos seus companheiros, combalido, sofre vexames, torturas, humilhações, até que depois de muito tempo consegue ver-se livre e pode empreender a marcha de volta para o seu lar, de volta para a França. Mas agora D'Arsonval já é, na verdade, um fantasma do que era. Os cabelos já estão brancos, está extremamente magro, a pele toda cheia de cicatrizes e de rugas, as roupas de nobre nada mais lembra aquele D'Arsonval de antigamente, porque eram agora farrapos. E então, quando ele chega aos portões da sua antiga propriedade e grita para os seus filhos, para a sua esposa, sou eu, D'Arsonval, eu voltei. Muito tempo havia se passado. E naquela época em que ele saiu com o líder das primeiras cruzadas para lutar na Palestina, logo que ele e seus adversários foram derrotados, chegou até os ouvidos de sua esposa a falsa notícia de que ele havia morrido, como tantos outros companheiros. E ela então não demorou muito em substituí-lo. E agora lá na sua propriedade estava a esposa, o padrasto e seus filhos, já crescidos, vivendo felizes. E ao ver aquele louco, aquele mendigo, maltrapilho, gritando, querendo passar-se por seu pai, sujando a nobre memória daquele cavaleiro francês, os filhos ficaram revoltados e lançaram sobre D'Arsonval uns cães agressivos que o agrediram cruelmente. E embora as lágrimas grossas de D'Arsonval dizendo sou eu, os olhos fechados numa dor imensa, ninguém o atendia. Então ele conseguiu se desvencilhar dos cães e em passos vacilantes vai em direção à estrada, deixando para sempre os portões daquela que foi a sua morada. E buscando o afeto dos seus, ele não conseguiu nada mais do que sarcasmo e repugnância. Tido como louco, o ex-fidalgo, o ex-nobre cavaleiro, agora se via sem nada. E caminhava pela estrada cambaleante e pensava seguir para onde? O mundo era pequeno diante da sua imensa dor. Então continuou, caminhando devagarinho, arrastando-se por aquela estrada, até que ele chegou àquele mesmo ponto do percurso. E lá estava aquele mesmo homem, cheio de feridas. E então D'Arsonval, lembrando-se da sua época de nobre, começou a procurar em si mesmo algo para dar, uma esmola para jogar. E percebeu que não tinha mais nada, nada, a não ser o calor do seu próprio sangue. E então, pela primeira vez, depois de tantos encontros, D'Arsonval se permitiu contemplar aquele homem, fitá-lo nos olhos com atenção. E então, olhando bem nos olhos daquele que ele considerava um simples mendigo leproso, ele viu ali um irmão, chagado, ferido, solitário. Encheu-se de compaixão, abriu seus braços e partiu para se entregar num abraço àquele que ele julgava agora um irmão seu de sofrimento. E então, naquele abraço, quando D'Arsonval colocou a cabeça no regaço, no colo daquele homem, que ele julgava um simples andarilho, ele ouviu, com palavras doces e uma voz que ele nunca tinha ouvido com tamanha suavidade: D'Arsonval, vem a mim, eu sou Jesus, teu amigo. D'Arsonval, aquele que me procura no serviço ao próximo, mais cedo me encontra. Meu amigo, eu tantas vezes estendi meus braços a ti, e eu te agradeço.
as bolsas fartas de pão. Eu te agradeço as joias, o gorro, o manto. Mas, Darson Val, tantas vezes eu estendi meus braços esperando tão somente o teu próprio coração. E então Darson Val fechou os olhos e não viu mais nada, senão uma extensa senda de luz. Um caminho imenso que ligava a terra ao céu. No outro dia, quando os agricultores voltavam à lida pela manhã, pisando o caminho orvalhado, tropeçaram em um cadáver. Darson Val havia morrido. Então, quando Laurinda termina de ler essa história, ela está como nós, com um nó na garganta, com os olhos marejados, e aí ela diz: Jesus, eu entendi. A sua resposta não poderia ter sido mais precisa. Hoje eu vou à casa espírita entregar essas cestas básicas, livre de qualquer temor. Eu vou te encontrar. E então ela se foi. Chegando lá, surpreendeu os seus colegas de trabalho, porque a casa tinha a rotina de organizar um imenso balcão com as mesas. As cestas ficavam desse lado com os trabalhadores e os assistidos do lado de lá. E aí as pessoas colocavam a cesta sobre a mesa rapidamente, os assistidos pegavam e levavam embora. E naquele dia, Laurinda chegou e se colocou à frente do balcão. Saiu de trás da mesa. E as pessoas ficaram olhando ela ali, ela estava tão bem, tão cheia de paz, que aquela energia dela começou a fazer com que as pessoas ficassem quietas. E ao entregar a cesta para a primeira pessoa, antes de entregar, ela abriu seus braços, querendo dar o calor do seu próprio sangue. Não se importando se aquela pessoa estava cheirando bem ou mal, se havia tomado banho. Nada disso importava. Ele é meu irmão. Abraçava com força, dava um beijo na face e dizia para a pessoa: Natal é o renascer do amor no seu coração. Viva Jesus! E abraçava de olhos fechados, com a certeza de que ali, naquele abraço, ela podia encontrar o Mestre. Ela podia colocá-lo bem pertinho de si. E assim ela fez. E as pessoas foram se acalmando, esperando para receber aquele abraço verdadeiro, aquela troca de energias, aquela força que acalma. E ela teve ali o melhor Natal da sua vida. Então que possamos nós também permitir a nossa entrega, esquecermos-nos de tudo e colocarmos em primeiro lugar a nossa boa vontade em nos doarmos, a nobreza dos nossos sentimentos, o melhor que temos em nós em termos de acolher o outro, sem questionar, sem julgar, sem perguntar. Nós temos que nos deixar conduzir com fé, com a certeza de que estamos servindo a Jesus. E assim nós vamos permitir que o reino de Deus, de paz, de amor, de caridade, de justiça, de bondade, se estabeleça de forma mais rápida aqui, entre nós. Que a paz do nosso Mestre siga conosco e que nós possamos encontrá-lo sempre, em qualquer irmão nosso, a quem nós nos dispomos em abraçar com amor. Agradecemos então a Fernanda pela mensagem da noite, pela oportunidade de estar conosco, nesses momentos de reflexão, de meditação. Nós possamos interiorizar aí esses momentos que ela nos deu de refletir e verificarmos, né, em qual parte da mensagem a gente se encaixa, né, para a gente poder trabalhar o nosso sentimento, a coisa mais importante que nós viemos fazer na Terra, que é mudar realmente o nosso sentimento. A gente possa então aproveitar
essa oportunidade que ela nos deu nesta noite. Agradecemos profundamente, com muito carinho. Seja sempre bem-vinda. Leve o nosso carinho, nosso abraço. Bom, então nós vamos agora passar a segunda parte da atividade, que é a atividade do passe. Lembrando que o passe, ele é muito simples, é a imposição de mãos. Alguém vai se postar à nossa frente, vai estender as mãos e vai orar por nós. Com a ajuda dos benfeitores, vamos receber o recurso que nós necessitarmos para as nossas vidas. Agora, é preciso que a gente esteja em prece, concentrado, em silêncio, pedindo à espiritualidade, pedindo ao Cristo o que nós queremos, para que naquele instante o recurso alcance o nosso coração. Então vamos orar. Amigo Senhor Jesus, ainda podemos sentir o perfume da mensagem da noite espargido sobre nós, as maravilhosas histórias que relembram os fatos da vida, onde cada um de nós está inserido em algumas das partes dos contos aqui apresentados. Que nós possamos, Jesus, ouvir com os ouvidos da alma e fixá-los em nosso coração como um estímulo, como uma oportunidade de pensarmos a respeito das necessidades de modificação, de crescimento, de nos importarmos com nossos irmãos. Sabedores que somos que a vida, em cada existência, é um breve sopro, um piscar de olhos, que passa muito rápido. E veremos no mundo espiritual que o orgulho que nos prendeu a muitas coisas neste mundo só nos atrasou a marcha, só nos perturbou a caminhada. E como reconheceremos quem verdadeiramente somos? Ficaremos envergonhados, como disse a nossa irmã, de julgarmos, de condenarmos, de apresentarmos defesa a uma causa sem causa, que é a nossa. Assim, Senhor, que nós tenhamos alegria de viver, esperança de um amanhã melhor, vontade de servir, renovada todos os dias, na prece, nas mãos ocupadas, na observação das necessidades daqueles que estão à nossa volta, para estendê-la depois àqueles que estão mais distantes. Obrigado, Jesus, obrigado, benfeitores, pela presença sempre conosco, mesmo nas horas difíceis, onde derramamos escondidos as lágrimas necessárias para as revisões que temos que fazer de nossas almas. Que possamos contar sempre contigo, com o teu amor infinito, a nos auxiliar. Que a confiança em Deus seja, então, a nossa maior causa neste mundo, que defenderemos com o próprio coração, auxiliando também os nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja.